Você sabe o que é o MBTI? O indicador de tipologia de Myers-Briggs. Ou melhor dizendo, você sabe qual que é o seu perfil psicológico MBTI? Se você quer saber sobre isso, então fica aqui comigo. Olá, eu sou Marcelo Lima, treinador de inteligência emocional, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o MBTI. Não sei se você já conhece, mas o MBTI ele é uma das ferramentas que traça perfil psicológico, ou seja, ele indica qual que é o perfil psicológico desenvolvido por Myers-Briggs. E com base, na realidade, ele tem uma base que é dos 16 tipos psicológicos de Jung. Então vamos lá. O MBTI hoje ele é utilizado no mundo inteiro por empresas de RH ou para processo seletivo ou para desenvolver melhor comunicação, desenvolver melhor relacionamentos, para colocar as pessoas nas suas funções mais adequadas dentro de uma empresa ou até mesmo para a pessoa se autoconhecer. É muito importante esse processo de autoconhecimento para que ela possa entender qual que é o indicativo do perfil psicológico dela e então ela ir para um próximo nível, que é, em cada contexto eu posso fazer um desenvolvimento daquilo que é fraco em mim para que seja fortalecedor, para que eu obtenha maiores resultados. E por isso que eu estou apresentando para você aqui The Human Mastery Indicator. O que é The Human Mastery Indicator? É um indicador de maestria humana. Ou seja, o MBTI é a base dessa ferramenta. O MBTI, o objetivo dele principal é só mostrar qual que é o indicador psicológico, qual que é a tipologia, na realidade, da pessoa. Foi feito por Myers-Briggs na época da Segunda Guerra Mundial, porque tinha escassez de homens depois da guerra e precisava colocar as mulheres para trabalhar. E como que conseguia entender qual que era o melhor perfil para certas funções dentro das indústrias, das empresas que tinham na época, que estavam com falta de homens justamente por causa da guerra. Então, elas desenvolveram mostrando a tipologia. Agora, o que eu quero falar com você é, depois que você sabe qual que é a sua tipologia, qual que é o seu perfil psicológico, o que você pode fazer com isso? Você pode desenvolver aquilo que é mais fraco para ficar mais forte, para você poder ter um domínio maior, desenvolver sua inteligência emocional, sua inteligência de adversidade, ter um conhecimento melhor do outro, para que você possa se comunicar melhor, para que você possa se adequar melhor em outras funções dentro da empresa que você tem, ou se você é um empresário, para você se adequar às coisas que você vai fazer, para que você possa preparar melhor o seu time, para você fazer processo seletivo melhor. Tudo isso é o que eu quero mostrar aqui para você, tá certo? Mas o mais importante é que você ajuste tudo aquilo que você entenda que é importante corrigir para que você possa ter mais resultados em certas circunstâncias, em cada situação. Isso que é maestria humana. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, olha só. Mastering others is strength. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Mastering aqui a gente está traduzindo como dominar, domínio. Que é isso, domínio humano. Quando você se domina, quando você tem um controle maior de si mesmo, você tem total poder. Ou seja, muito importante que você tenha a emoção junto com a razão que vai trazer a você os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes. Então vamos lá, olha. Os tipos psicológicos de Jung, que é a base do MBTI, e foram investidos mais de 40 anos para encontrar os 16 tipos psicológicos, tá certo? Quais são os benefícios pessoais que o MBTI traz para as pessoas? Os pessoais. Olha só, o autoconhecimento, como eu falei para vocês, a percepção de comportamentos e atitudes. Então é muito importante que ela se conheça, entender o porquê que ela faz o que ela faz, porquê que ela sente dificuldade de fazer outras coisas, estão ligadas à capacidade. Valorização e entendimento das diferenças individuais, ou seja, no relacionamento.
Se ela entende melhor o outro, porque agora ela tem um conhecimento maior, ela consegue entender a si mesma e também consegue entender melhor o outro. E quando faz isso, relacionamentos, no modo geral, seja em qualquer setor da nossa vida, vai para um outro nível, um nível melhor, mais positivo. E comunicação eficaz, ou seja, quando você tem um conhecimento maior sobre você e sobre os outros, a comunicação fica muito melhor. E dentro das empresas, no corporativo, na parte organizacional, linkando, conectando com liderança, gerência, gestão e para empresários. Desenvolvimento de equipes saudáveis, que eu também já comentei aqui com você, tornando eficiente a comunicação entre líderes e colaboradores. Ou seja, quando uma equipe, todos têm um conhecimento mais elevado, eles conseguem se adequar melhor e trabalhar em conjunto de uma forma mais assertiva para melhores resultados. Adaptação do perfil às atividades. É aquilo que eu comentei com você. Essa ferramenta, ela ajuda você a entender como depois da Segunda Guerra, tá? A gente precisa de uma mulher com perfil X. Aí pega lá, descobre com a ferramenta, mulheres têm um perfil X e põe naquela função. Agora, e se você já tem uma pessoa em uma função e ela não está desempenhando tão bem? Se você mostrar para essa pessoa qual que é a tipologia dela, como que ela funciona, e ela tendo autoconhecimento sobre isso, ela pode fazer os ajustes e continuar naquela função e obtendo mais resultados, mesmo fazendo uma função que ela não era tão adequada, mas ela fazendo os próprios ajustes, ela fica adaptada à função. E eliminar conflitos interpessoais, identificando pontos fortes a serem aperfeiçoados. Mais uma vez, como eu falei, relacionamentos, relacionamento interno, organizacional, relacionamento corporativo, isso é muito importante. Uma vez que eu me conheço o outro, o relacionamento melhora. Quando a gente faz essa ferramenta, ela traz para nós uma mandala indicando qual que é o seu tipo específico e com um laudo. Nesse laudo já vem um resumão de qual que é o seu tipo, e nesse laudo a gente também procura recomendar quais são os exercícios que você pode fazer para desenvolver aquilo que não está tão desenvolvido em você. Você tem uma parte desenvolvida e outra não, ou às vezes você tem mal desenvolvidas algumas partes. Como que você faz para desenvolver? Você pode ir para o próximo nível, nesse nível na realidade, para que você possa, por exemplo, em um contexto específico, você ter mais resultados. Naquele outro contexto que você não tem tanto, você ter também, certo? Então isso eu quero explicar para você possa entender. Continuando aqui, o que vai acontecer? No MBTI, nós temos 4 pares de letras, e eu vou já, no próximo slide, eu vou começar com o primeiro par de letras. Por exemplo, o primeiro par de letras, só vou adiantar um pouquinho para explicar esse slide, que é o seguinte. Você, no primeiro par de letras, ou você é letra E, que é de extrovertido, ou você é I, de introvertido, ok? Só que aí o que acontece? Qual que é a intensidade do seu E? Se você é E, ou se você for I, qual que é a intensidade do seu I? Então vem comigo aqui numa coisa, ó, só para você poder entender. 10% de 100%, 10, vamos supor que você seja E até 10. É um E leve, tudo bem? Depois você vai entender qual que é a implicação disso. Se você é um E que vai de 11 a 50, você é um E moderado. Ou se a numeração do seu E for de 51 a 90, você é um E acentuado. Ou se o seu E for de 91 a 100, é expressivo. Da mesma forma que se você não é a letra E, você é a letra I, a mesma coisa. Se você é um I até 10, é leve. De 11 a 50, moderado. De 51 a 90 acentuado e 91 a 100 expressivo. Sendo que 80% das pessoas estão aqui nesse pedaço de até 50% e 20% das pessoas estão nos outros 50%. Ou seja, até moderado, 80% das pessoas estão com a sua numeração, com a sua intensidade daquela letra que você tem, é moderado, 80% dela, ok? Então vamos começar então pela E ou I. E, extrovertido, I, introvertido. As pessoas que têm a letra E de extrovertido são aquelas pessoas que têm facilidade de falar com as outras pessoas, de se relacionar, de conversar com uma, conversar com outra. Ela é mais expansiva. E o I
ele não é tímido, ele só é introvertido. Ele prefere não falar, não se relacionar tanto com outras pessoas. Ele prefere se relacionar mais consigo mesmo. Então vamos ver aqui alguns detalhes sobre o E e o I. O E, ele busca contatos, ou seja, ele busca ter contatos com outras pessoas. Ele é relaxado, confiante, acessível. Falam para depois pensar, certo? Buscam a ação e diversidade. Qual que é o objetivo do E? Quem é E? Mudar o mundo. Preferem estar com as pessoas. O I busca familiaridade. O I é introvertido. Busca familiaridade, é mais reservado, é questionador e discreto. Pensam para depois falar. Buscam silêncio e concentração, eles querem entender o mundo, não mudar o mundo, eles querem entender o mundo, preferem estar só e introversão é diferente de timidez. Então isso é muito importante que fique claro para você, ok? Então vamos lá. Mais algumas coisas sobre o E e o I. Extroversão e introversão. Falam, depois pensam, podem se arrepender. Quem é esse? É o E. Em uma DR, se incomodam com o silêncio do outro. Quem é? É o E. Qual é a sua opinião? Ele pergunta. Mas só isso? Você não tem nada mais para falar? É o E. Atropela as palavras? É o E. E os Is são ponderados, processam a informação internamente para depois falar, tá certo? Então, Es e os Is. Eu não sei qual que é a sua letra. A sua letra primeira é E ou é I? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos essa ferramenta que é o HMI, que é o Human Mastery Indicator. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você poder se cadastrar e fazer o seu laudo aí gratuitamente, tá certo? Você que está assistindo esse vídeo, eu vou permitir que você tenha esse laudo gratuito. É um laudo que na realidade a gente cobra das empresas, a gente cobra das pessoas. Muitas pessoas utilizam em treinamentos de RHs para fazer processos seletivos, outras pessoas usam em treinamentos de desenvolvimento humano, outras pessoas utilizam em processos de coaching. Mas eu vou dar essa oportunidade, você que está assistindo esse vídeo, para você fazer gratuitamente esse seu laudo. Então no link você acessa, você deixa os seus dados, tá certo? Depois que você deixar os seus dados, nós vamos liberar a plataforma para você poder inserir o seu CPF. Inserindo o seu CPF, você consegue iniciar o teste. O teste ele tem 120 perguntas, leva aproximadamente 40 minutos. Aí você vai responder aí não como que como você gostaria que os outros te vissem, tá certo? Não, responde exatamente como que você é, como que você age no dia a dia. Seja mais sincero possível, responda rápido, não pensa muito para responder, vai levar de 30 a 40 minutos. No final, você vai ter o seu laudo aí para você poder entender quais são as 4 letras suas. Primeiro par, vai mostrar aí para você se você é E ou I, qual é a intensidade da sua letra, tá certo? De 1 a 100, qual é a intensidade da sua letra. Vamos então para o segundo par de letras, que é o S ou N. S são os sensitivos, N os intuitivos. O que nós dizemos é o seguinte, que o S é aquela pessoa que utiliza muito dos sentidos sensoriais, aquela pessoa que precisa ver para crer. Ela está no mundo aqui, ela se conecta muito com o mundo real, com a realidade. E os N's são as pessoas mais intuitivas, mais visionárias, olham mais para o futuro. Os N's, eles se desconectam do instante presente. E os S's estão muito conectados com o instante presente porque eles deixam muito ligado os sentidos sensoriais, o ver, ouvir e o sentir. Então vamos lá, vamos ver mais detalhes sobre eles. O S. A gente traduzindo, tá certo? Seria sensação, sentido sensorial. Sentidos, fatos reais. Olha para cima, vê que tem nuvens, aí ele fala que vai chover, tá certo? O N é o contrário. O N, ele não precisa olhar para cima, para o céu, para as nuvens, ele acha que vai chover. Porque o N trabalha com intuição. Os S's, então, continuando, são práticos, foco no que é real e atento aos detalhes. Buscam satisfação no presente, no instante presente, porque ele tem presença e centramento. Vive a vida como ela é e confiam na experiência, na vivência dele. Os N's, possibilidades, são inovadores, gostam de ter expectativa, ficam na expectativa, sabe? Sempre esperando o futuro chegar. Buscam realização futura e mudança. Observam o todo e confiam na inspiração. O que mais que a gente pode falar deles aqui? Os S's são os ver para crer e os N's são os crer
para ver. Em time que está ganhando não se mexe. Quem fala isso? O S. Enquanto eu não vir isso pronto, eu não saio daqui. É o S que fala isso. Prefiro que a gente resolva isso agora. É o S. Os S são os executores. Qual que é o risco dos S's? É funcionar como interruptor. Por quê? Porque o N, ele é mais proativo. Como ele fica conectado com o futuro, ele tem uma visão de futuro, ele consegue ter uma ação proativa. Os S's não, eles são mais reativos. Eles precisam sentir, ver, ouvir para agir. Esse é o risco. É viver sempre assim, como interruptor. Eu preciso ver, ouvir, sentir para poder agir. Esse é o problema dos S's. Agora vamos para os N's. Lembra? Deixa eu falar uma coisa que eu não falei ainda. Não tem certo e errado, não tem o melhor, tá certo? O que tem é, num contexto específico, o que é melhor ser? Por exemplo, vamos pegar o eu ou I para dar uma palestra. Qual que é melhor? Ser extrovertido ou introvertido? Extrovertido. Para trabalhar em um setor de cobrança, é melhor ser extrovertido? Cobrança não, vamos falar financeiro. Extrovertido ou introvertido? Melhor introvertido, entende? Então depende do contexto, tá certo? Por exemplo, para ser um coach, é melhor o extrovertido ou introvertido? Pode ser o introvertido, não tem problema nenhum. Porque o coach, ele não precisa expandir, ele trabalha com uma só pessoa, ele se conecta com aquela pessoa. Ele precisa mais ouvir do que falar. Então é melhor ele ser um introvertido para absorver as informações do mundo e trazer para dentro dele. Por exemplo, aqui, melhor para um coach ser S ou ser N? Ser S, porque ele tem que estar com a escuta ativa, ele tem que estar com a escuta que a gente chama de uptime, que é ligar todos os sentidos sensoriais dele e o foco dele é o cliente. Então, por isso que é muito importante o S dele ser muito ligado nessa hora. Para o palestrante é a mesma coisa, ele tem que estar ligado na plateia, tudo que está acontecendo, o S tem que estar conectado na hora da palestra, tá certo? Então vamos lá, os N's vivem mais atentos ao futuro, nas aspirações, são sonhadores visionários, como por exemplo o Walt Disney. Os N's, comprando, cotam preço, consultam tabelas, promoções. E os S's, como os S's são muito conectados com sentidos sensoriais, então, por exemplo, a sinestesia, sentir, ele precisa experimentar a roupa, tal. Os N's não, eles são mais práticos na hora de comprar uma roupa. Os N's são bons planejadores e conseguem prever. Qual que é o risco dos N's? Não experimentar a vida no presente, ou seja, tem dificuldade de ter centramento, de estar aqui no instante presente, às vezes está com a família fazendo alguma coisa, se divertindo e não se diverte adequadamente porque está sempre com expectativa, sempre conectado com o futuro. Então a sua segunda letra pode ser S ou pode ser N, tá certo? Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, dá um like pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente vai aqui colocar um novo vídeo. E se você está me vendo aqui no Instagram, então, ó, aqui ó, no papel, tá? Coloca aqui dando para mim, ó, Marcelo Lima. Esse aqui é o meu Instagram, me segue no Instagram, tá certo? Então vamos lá, continuando. Terceiro par de letras, pode ser T ou F. T de thinking, pensamento, e F de feeling, sentimento. Então vamos lá, os T são as pessoas mais racionais, aquelas pessoas mais lógicas, e os F são aquelas pessoas que são mais sentimentais. Bem fácil de entender isso, né? Então vamos lá, ó. O T que é pensamento, valores são impessoais. Para tomar uma decisão, para ter os valores, para julgar, são de forma mais impessoal possível. São analíticos, pensam de forma lógica e preferem ser racionais e justos. Os Fs, os valores são mais pessoais, são harmoniosos, pensam nas consequências para as pessoas e preferem ser compreensivos. Vamos ver mais informações aqui, ó. Os Fs são aquelas pessoas que pensam bastante em outras pessoas. Em um jantar, o F, ele pode fazer a comida pensando em cada detalhe de cada pessoa. Aquele ali é vegetariano, aí esse daqui não come nada que contenha leite, então ele vai fazer tudo. O F, ele tem esse cuidado. Ele quer fazer aquele jantar que cabe certinho para cada um. E os T's, eles vão porque é o mais rápido, mais simples e mais prático. T faz o quê? Pede logo uma pizza e todo mundo come e tá tudo certo. Beleza? Os Fs, para terminar um relacionamento, os Fs, eles demoram muito mais que os T's. Os Fs precisam de muitas razões para tomar uma decisão drástica, já o T, uma única decisão, por um único motivo ele já pode tomar uma decisão, certo? No relacionamento, os T's podem ficar o dia inteiro sem falar com a esposa, com o marido, e nem pensar nisso passa despercebido. Como que o F se sente nesse exemplo? E como que uma pessoa que é F
como que ela se sente se o companheiro ou companheira dela, que é um T, esquece de datas importantes para ela. Como que ela vai se sentir? O F é muito conectado com isso, tá certo? Então vamos lá, continuando então, agora para quarto par de letras, que é o J ou P. J, que é de judgment, que é de justiça, juiz, de julgar, tá certo? Ou seja, quem julga controla o mundo, organiza o mundo. Então aqui o J, ele é a parte mais de organizar as coisas. E o P, de mais flexibilidade. Em vez de controlar, de querer controlar, o P, ele prefere ter opções. Então vamos lá. O estilo de vida, organização no mundo. Então o J, que é julgamento, mas eu prefiro dizer aqui que é como se fosse a parte de organização, tá certo? Então lá, organização. Buscam se programar e organizar. São sistemáticos e objetivos, decidem rapidamente. Por que decidem rapidamente? Porque o J já se programou e com uma programação ele tem mais facilidade de ter as informações disponíveis a ele e com essas informações disponíveis ele consegue tomar uma decisão mais rápida, mais prática. E o foco do J é para a conclusão das tarefas. Já que ele se planeja, ele se programa, ele tem o foco na conclusão. Ele fez, por exemplo, um checklist, fez um briefing do que tinha que fazer e agora só executar para chegar na conclusão. O P, aqui estou chamando de percepção, mas na realidade eu prefiro chamar de flexibilidade. O P, ele procura opções. Por exemplo, o J, ele precisa organizar as informações de forma linear, assim, sabe? Uma coisa atrás da outra, tudo organizadinho, tudo bonitinho, como um checklist. O P não. O P, ele tem todas as informações. Imagina o seguinte, que ele tem todas as informações aqui, ó, flutuando ao redor dele e ele pega as informações que ele necessita na hora que ele precisa. Simples assim. Então, o P, ele é flexibilidade, buscam espontaneidade, são imprevisíveis e adaptáveis. O foco é para o início das tarefas. Nem sempre o P tem facilidade de terminar as tarefas, por quê? Porque ele não tem um formato organizado das coisas que ele faz. E podem adiar decisões. Por quê? Porque como ele não se programou, não se planejou, ele carece de informações prontas para ele tomar uma decisão. Como está tudo aqui, até ele buscar o que ele precisa para tomar uma decisão, ele leva mais tempo para tomar uma decisão. Então vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Os P's são aquelas pessoas que não precisam de que tudo esteja arrumado no lugar. Os P's é aquela pessoa que diz assim, olha, eu me entendo e na minha bagunça. Só não tira nada do lugar que eu me entenda. Esse é o P. O J não lida bem com o imprevisto. Olha, por quê? Porque o J, ele precisa programar, tem que estar tudo como um checklist, tudo bonitinho, organizado, um passo atrás do outro. Se sai do roteiro, o J ele já se atrapalha um pouco, ele não lida bem com imprevistos. O P ele já lida, porque ele precisa mudar o caminho aqui agora, ele já pega outra informação, ele vai seguindo e vai indo. Quando o J vai num show, quando que ele compra o ingresso? Como o J ele é muito organizado, para ir num show, ele compra muito rápido o ingresso. Então, olha só, para a gente finalizar esse vídeo aqui, e antes de finalizar, lembrando, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você poder se cadastrar e poder fazer o seu laudo do HMI, que é o Human Mastery Indicator, que nessa ferramenta você vai ter um laudo, você vai saber das suas 4 letras e qual a intensidade das suas letras. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um E acentuado. Um E acentuado é de 51 a 90. Se você é um E acentuado, muito bem para você dar uma palestra, porque você vai falar, para você se relacionar, conversar com pessoas, tal. Esse é o E. Na hora de meditar, o E vai ter problema, porque o E ele tem dificuldade de fechar os olhos e interiorizar e ficar ele com ele mesmo. Então, por isso que tem os exercícios que são muito importantes. Então, se você, por exemplo, é um E acentuado, você tem que desenvolver o I, porque tem situações que vão ser importantes você ser I. Então veja que qual que é a importância disso aqui. Uma vez você entende qual que é o seu perfil psicológico. Agora, para você entrar na maestria humana, você tem que fazer o quê?
Se você é um E acentuado, você tem que desenvolver o I para você usar o I quando for solicitado. Se você for um E leve, que é até 10, ou se você for um I leve, antes de falar isso, deixa eu voltar aqui. Eu falei do E expressivo, né? Do E acentuado. Você precisa desenvolver o I para você usar o I quando necessário. Agora, se você é um I acentuado e você precisa, por exemplo, fazer uma reunião e falar em público, você vai ter dificuldade porque você é um I acentuado. Você tem que desenvolver o E para você poder fazer esse tipo de ação, ok? Então, se você tem um E acentuado, tem que desenvolver o I. Se você tem um I acentuado, você tem que desenvolver o E. E quando tem essa situação aqui, ó, se o seu E for leve, que é igual ou menor que 10, um E igual ou menor que 10, você é tá lá e cá, você é morno, vamos dizer assim. Você nem é um E acentuado, nem um I. Você tem dificuldade nos dois. E que dificuldade? Dificuldade de ser de forma acentuada o E e dificuldade de ser de forma acentuada o I. Então, o que é que você tem que fazer nesse caso? Você tem que desenvolver os dois. Então, se você tem um E de 1 a 10, ou se o seu I é de 1 a 10, ou seja, um E leve ou um I leve, você é morno. Você não consegue ser acentuado em nenhum dos dois. Então, você vai ter que fazer exercícios para desenvolver tanto o E quanto o I. Isso serve para os outros pares de letras. S, N, a mesma coisa. Se você é um S acentuado, tem que desenvolver o N. Se você é um N acentuado, tem que desenvolver o S. Se você for morno, se for um S de 1 a 10 ou um N de 1 a 10, você tem que desenvolver os dois. O T e o F é a mesma coisa, o T acentuado tem que desenvolver o F, se tem o F acentuado tem que desenvolver o T, se tiver o T de 1 a 10 ou o F de 1 a 10 tem que desenvolver os dois. J e P é a mesma coisa, um J acentuado tem que desenvolver o P. Tem um P acentuado, tem que desenvolver o J. E se os dois de 1 a 10, tem que desenvolver os dois. Aqui você vai receber a mandala no seu laudo, vai aparecer aqui qual que é o seu tipo, e embaixo dessa mandala você vai ter o seu laudo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dê um like, tá certo? Assina o nosso canal, ativa o sininho para que você seja toda vez avisado que a gente colocou um novo vídeo aqui no canal. E se você está me vendo no Instagram, aqui ó, Marcelo Lima, me segue no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço de tigre!